Boa noite, irmãos, graças e paz. Como o pastor já falou, nós vamos dar continuidade ao livro de Colossenses, mas gostaria de chamar a atenção aos irmãos quanto a uma coisa aqui nesse segundo capítulo. Confesso que foi um pouco difícil de condensar isso aqui tudo num tempo curto, porque esse capítulo facilmente daria aí pelo menos umas 4 ou 5 pregações, bem facilmente mesmo. Há muitas coisas aqui que me preocupa em deixar isso raso. Então, eu tentei condensar da melhor forma possível, mas há muitos tesouros aqui nesse capítulo 2, e infelizmente o tempo não vai permitir que a gente entre de forma mais aprofundada nesse capítulo, até porque são mais de 20 versos, então eu tive que condensá-los bastante. Leiamos a palavra do Senhor. Colossenses 2, como já disse, vamos ler o capítulo todo. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. No qual também estais circuncidado com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo assim riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando dos principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu arbítrio com pretexto de humildade e culto a anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais todas coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. No verso 1, Paulo considera que a heresia de Colossenses, a qual ele está a refutar, como sendo um perigo bastante sério. E, portanto, ele continua dizendo o quanto se esforça por aqueles irmãos. Não somente aqueles de Colosso, mas também aqueles que estão em Laodiceia. Afinal,
em Colossos, Paulo não havia visto todos os irmãos, com exceção ali de alguns, certamente Epáfras, mas nem todos os irmãos Paulo teve contato físico, o que não deixava de ser uma preocupação para ele em relação àqueles irmãos. Paulo está preocupado com os irmãos e por isso ele escreve essa carta. Ele fortalece a ideia de que amava verdadeiramente aqueles irmãos, mesmo não tendo visto a maioria deles. E aqui um ponto importante, que é o amor verdadeiro que Paulo tinha pelos irmãos. Aqui não era algo fingido, não era algo simplesmente estético. Paulo está preso e tem conhecimento daquelas coisas que aconteciam em Colossos, e mesmo preso, em vez de resmungar, ele está orando, demonstrando preocupação para com aqueles irmãos. Então, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, Paulo continua apresentando a Cristo em toda a sua majestade, em toda a sua riqueza, como a fonte daquilo que os crentes necessitam, e em especial como Cristo era e continua sendo o objeto de confiança e de adoração de nós cristãos. Paulo continua falando da supremacia de Deus, continua enfatizando aqueles irmãos de Colossos que Cristo deveria ser o alvo deles, que deveria continuar sendo o objeto, o centro da adoração deles, e aquele a quem aqueles irmãos deveriam confiar incondicionalmente. Então, na segunda parte, o apóstolo será mais enérgico com suas advertências contra as heresias e contra os falsos mestres. Se na primeira parte, ali naquele primeiro bloco, ele não é tão enérgico, agora ele vai fazer uma refutação muito mais profunda e mais enérgica. Paulo vai ser um pouco mais apologético aqui nessa segunda parte, ali já partindo da metade do capítulo para o final. Então, o propósito do esforço de Paulo era que o coração daqueles irmãos eles fossem fortalecidos, que de alguma forma é o fim de toda atividade pastoral verdadeira. Paulo tem ali também aquela função pastoral, como nós vimos no capítulo anterior, de resgatar os irmãos, de buscar os irmãos, de pastorear os irmãos. Mesmo não os tendo visto, Paulo está preocupado com os irmãos, e esta é um dos fins do ministério apostólico, ser uma bênção na mão para aqueles irmãos a quem ele pastoreia. Trazer aqueles irmãos ao alvo que era Cristo, trazer aqueles irmãos para Cristo. Paulo tem esta preocupação. Logo, uma vez que este homem é resgatado por Cristo, então este indivíduo, que era o caso daqueles irmãos de Colosso, ele se torna por inteiro um objeto da transformação de Deus, pois o coração do homem é o sustentáculo da fé. Ao ser resgatado, então o indivíduo que é trazido das trevas para a luz, ele se torna o objeto agora da maravilhosa e boa vontade, da maravilhosa e boa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ainda em Romanos 10, do verso 9 ao verso 11, ele vai falar o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Ou ainda em Mateus 12:34 nos é dito: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. A Bíblia nos traz a questão do coração, cardia, como o centro das emoções. A gente sabe que fisiologicamente não é o nosso cérebro, mas a Bíblia trata o coração como
o centro de tudo. E Paulo está preocupado com isso, ele está fortalecendo o coração dos irmãos para que se mantessem firmes naquilo. Esses corações precisavam ser fortalecidos contra o ataque dos falsos mestres. O objetivo é que eles estejam unidos em amor. A preocupação de Paulo é que aquela heresia que estava, ou aquelas heresias que estavam sendo transmitidas a ele, fizessem com que não somente eles se desviassem, mas que também o amor fosse minado entre eles. Então, Paulo conclama eles para que eles fiquem unidos em amor, que é o elo mais forte, o elo que une nós cristãos, mas esse amor que une só pode ser verdadeiro quando ele é encontrado em Deus. Não pode haver amor verdadeiro fora de Cristo. Não há amor verdadeiro fora de nosso Senhor. Não há amor verdadeiro fora de Deus. Porque o amor, aquilo que Deus nos capacitou, só é verdadeiro quando ele está em conformidade com aquele que nos transmitiu isto. E aí me permitam, não tem nada a ver aqui no momento, mas não pode haver um amor genuíno entre dois homens ou duas mulheres que se relacionam homoafetivamente, porque este amor não é divino. Quando os cristãos estão unidos em amor e são confrontados com suas falhas, seus erros e suas mentiras, eles devem orar juntos e buscar a solução com vistas a alcançar o rico e gratificante conhecimento das coisas espirituais, que dentre elas está em discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. E este conhecimento, isto só é possível através de nosso Senhor Jesus Cristo, através do mistério que era oculto, mas que agora foi revelado, o mistério que transcende toda a compreensão humana. Paulo, ainda em Romanos 11, 33, 36, o que é que ele nos fala? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe fosse restituído? Cristo transcende todo o conhecimento humano. E Paulo continua falando a eles, informando aos irmãos de Colossos que nenhuma sabedoria, além daquela que eles haviam recebido, era necessário. Que todos esses tesouros e sabedorias estão guardados em Cristo, e que eles não deveriam buscar nenhuma outra fonte de felicidade, ou de sabedoria, ou de conhecimento que não estivesse baseado em nosso Senhor Jesus. E ele fala isso porque, como nós vimos no capítulo passado, os falsos mestres estavam minando o conhecimento daqueles irmãos de Colossos. Eles estavam desviando o conhecimento dos irmãos. Estavam fazendo com que os irmãos deixassem a suficiência de Cristo para se apegar a outras coisas, a muletas, a artimanhas, que, segundo eles, junto com o conhecimento de Cristo, os levariam à salvação. A demonstração de Paulo é muito clara e objetiva, porque os falsos mestres se gabavam de ter um conhecimento oculto de anjos e seres elementais. Mas Paulo diz, não. Em Cristo, em nosso Senhor é que reside toda a sabedoria, toda a felicidade, toda a santidade e todo o conhecimento que nós necessitamos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que esses tesouros ocultos em Cristo estão disponíveis para nós, ou disponíveis para aqueles irmãos. Não era como o conhecimento dos mestres, que era algo que somente aqueles iniciados teriam acesso.
Não era como aquele conhecimento que aqueles falsos mestres pregavam, que era algo reservado a eles e que eles não podiam simplesmente passar. Paulo está dizendo, não é isso. O conhecimento de que Cristo nos oferece, o conhecimento verdadeiro está aqui, está acessível. Venham e se enriqueçam desse conhecimento verdadeiro, do conhecimento imutável, perfeito e santo. Não precisamos de qualquer outra coisa, irmãos, absolutamente de qualquer outra coisa, e nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes. Se há dúvida quanto a alguma coisa, recorra às Escrituras. Se o irmão tem dificuldade com alguma coisa, recorra às Escrituras. Se o irmão tem dúvida quanto a qualquer coisa, recorra às Escrituras. O conhecimento eterno e perfeito de Cristo é conforto para nós cristãos. Somos chamados a sermos semelhantes a Jesus. E Paulo faz uma distinção muito grandiosa entre a sabedoria e o conhecimento divino e o conhecimento humano, que é limitado, é falho. E enquanto aqueles mestres de Colosso, ele era não somente falho, mas ele era enganoso, era mentiroso, era um engano. Nos versos 4 a 5, Paulo prossegue informando que era necessário alimentar-se do conhecimento verdadeiro para que ninguém os enganasse com argumentos persuasivos, com conversinha mole, com distorções, heresias criadas para manter os cativos ao legalismo que estava sendo propagado e que hoje muitas igrejas se afundaram. Nós temos muitas igrejas hoje que viraram centros legalistas. Não gosto muito de falar, mas o Adventismo do sétimo dia é uma delas. Legalismo puro. Não coma isso, não beba aquilo, esse dia é santo, ouvir determinada música é pecado, assistir determinado filme é coisa de quem não é crente. Trocaram a liberdade de Cristo por um conjunto de regras do tipo isso pode, aquilo não pode, isso é santo, aquilo é profano. Não era apenas contra as heresias que Paulo instruía os irmãos, mas também contra o legalismo que hoje assola grande parte dos cristãos. Nossas igrejas estão abarrotadas de doutrinas humanas, fruto de pastores despreparados, muitos deles semi-analfabetos, que mal conseguem escrever seu nome, mas estão liderando igrejas, que não conseguem sequer interpretar um único texto simples. É óbvio, irmão, nós dependemos, claro e óbvio, que nós dependemos do nosso Senhor Jesus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, para que nos dê o entendimento. Mas isso não significa dizer que o conhecimento, o estudo não é necessário. São cegos guiando os outros cegos. E não somente pastores e líderes analfabetos que não conseguem interpretar as Escrituras, mas também membros preguiçosos no estudo da sã doutrina e por isso são facilmente levados por qualquer vento. Se há falsos mestres, se há aqueles que pregam mentiras, há também aqueles que gostam de ouvir suas mentiras. Há também aqueles que não se importam, que não estudam, que não leem, e por isso são levados por esses falsos mestres. E tanto um quanto o outro estão todos errados. Por isso o apóstolo continua a admoestação, fortalecendo os colossos. É como se ele dissesse, em minha imaginação, agora eu posso vê-los, meus amigos. Em coração e em espírito estou com vocês para ajudá-los e regozijar-me com vocês. Vocês estão longe dos meus olhos, mas não longe do coração. Paulo ora por eles, Paulo se preocupa por eles. Como um bom pastor, Paulo está preocupado com suas ovelhas. Importante salientar que, de modo geral ali, a igreja ela ia bem.
Não é que a igreja estava toda ou completamente desviada, mas isso estava prosseguindo, estava acontecendo. Alguns dos irmãos estavam sendo levados por essas heresias. E de alguma forma Paulo fica sabendo, talvez até pelo próprio relato do próprio Epáfras. Então Paulo está preocupado com isso. No verso 6, o chamado é que eles, assim como aceitaram a Cristo Jesus, o Senhor, que eles continuem a viver nele. E esse é o chamado para nós também. Que da forma como nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua sã doutrina, através da sua sã palavra, que nós continuemos nele também. É interessante que a estrutura dessa sentença, me permita ser um pouco mais técnico aqui, é que a forma como os verbos são colocados ali, o aceitar e a continuar a viver, no início e no fim, demonstram que a ênfase de Paulo ali, ela está centralizada, ela recai sempre na necessidade de se apegar a Jesus. É bonita a forma como Paulo escreve. É bem, sabe, o negócio, ele começa e vai, as frases estão bem amarradas, o pensamento está tudo muito bem amarrado. A necessidade de se apegar a Jesus Cristo, nosso Senhor, como todo suficiente, como o Senhor cujos mandamentos devem ser obedecidos e cuja palavra nós devemos confiar. Sempre na palavra de Deus. Efésios 3, de 11 a 12, nos diz o segundo. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O sentido desse verso 6 que Paulo está falando, Colossenses, não se deixem enganar, que a vida de vocês, que a sua conduta, que o seu caminhar continue em harmonia com o fato de que vocês aceitaram a Jesus Cristo. Vocês abraçaram a fé viva e da maneira como vocês foram instruídos, continuem nelas. Continuem naquele pensamento, naquela doutrina em que vocês haviam recebido no início, não aquilo que está sendo pregado agora. Não se engane com fábulas. Uma observação interessante aqui é que aceitaram aqui é usada no sentido bastante técnico. Quer dizer basicamente o seguinte: da forma como Deus passou para Paulo, e Paulo passou para Epáfras, Epáfras passou para vocês, continue assim. Continue a seguir aquilo que foi transmitido, sem se desviar, sem colocar emendas. E esse aceitar aqui, dentre outras coisas, significa aquilo que Paulo vai falar na linha seguinte, que se aceitamos, se estamos lá, firmes, então nós devemos estar arraigados e sendo edificados nele, estabelecidos na fé, assim como foram ensinados, transbordando em ações de graça. Aqui é um chamado ao amadurecimento contínuo, o crescimento em Cristo, agradecendo a Deus Todo-Poderoso em todos os momentos da nossa vida, glorificando a Deus em todas as nossas ações, com o nosso talento, com a nossa voz, com o nosso trabalho, enfim, com a nossa vida. Arraigados e sendo edificados nele. Mas isso não é possível, irmãos, negligenciando a leitura e o estudo das Escrituras Sagradas. Ninguém se torna mais santo por osmose. É necessário o estudo contínuo. É necessário nos debruçarmos em cima da palavra de Deus. É necessário nos dedicarmos à oração ao Senhor. Sem essas coisas, infelizmente, ou felizmente, não há como nós sermos edificados, não há como nós nos amadurecermos na fé. Não há como crescermos em conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham isso em mente também.
Nós não somos chamados a apenas ir no domingo à noite e ouvir aquilo que o pastor está pregando. E nos contentarmos com aquilo que o pastor prega. Caso contrário, seremos levados, enganados muito facilmente. No verso 8 ao verso 10, Paulo continua a demonstrar que está profundamente preocupado com os falsos ensinamentos daqueles cujas teorias estavam engenhosamente apresentadas, para que pudesse minar a confiança dos colossenses em nosso Senhor e Salvador. Paulo chama aquele sistema subversivo de pensamento e de moralidade, de regras e regulamentações que aqueles mestres falsos estavam trazendo para aqueles irmãos, de filosofia e falsos enganos. Repare que aqui ele não fala simplesmente de filosofia. E teve um sábio que disse certa frase, eu não lembro quem foi, mais ou menos assim. Ele disse, dar valor demasiado à filosofia é um erro. Ignorá-la não é um erro menor. Muitos dos argumentos que nós cristãos usamos para pregar e para falar da existência de Deus, eles são argumentos filosóficos. Paulo está falando aqui de vãs filosofias. No contexto daquela época, filosofia aqui era o conhecimento que qualquer pessoa tivesse, o pensamento de qualquer pessoa. Então ele está falando, não se enveredem por essas filosofias, por esses pensamentos, por essas doutrinas que são falhas. Pela tradição dos homens, os rudimentos do mundo. O que tinha ali era uma mistura de cristianismo com cerimônias judaicas, com angeolatria, adoração a anjos, e com asceticismo. Asceticismo era o que nós vemos hoje também. Que o deixar de comer certas coisas promovem a santidade no indivíduo. Que o deixar de comer certas coisas implica em salvação. E não se engane, nós também vimos culto a anjos em muitas igrejas hoje. Quem nunca ouviu aquela música, tem anjos voando nesse lugar, em cima do povo? Quem nunca viu? Mais uma vez chama os irmãos a atenção de que todas essas coisas, elas não estão longe de nós. Como eu disse, músicas que exaltam a suposta presença de anjos. Anjos que aparecem em culto, guardando entradas em cidade, a porta da igreja, abstenção de determinada carne, principalmente a carne de porco. A guarda de sábado como um dia santo. Igrejas que pregam que Jesus não é Deus, que é apenas um semideus, uma criatura, e não o próprio Deus encarnado. E essa última igreja aqui, ela não somente prega isso, mas ela proíbe que os irmãos leiam qualquer outra literatura que não seja aquela fornecida por eles. Esses métodos que aqueles mestres utilizavam lá são os mesmos que nós vemos hoje. Eles não visam apenas a desviar os irmãos do caminho da verdade, mas também torná-los cativos, escravos, dependentes desse mesmo mestre na sua vida espiritual. Esses mesmos métodos são utilizados hoje com propósitos semelhantes. Cultos falsos que mais parecem shows. Iluminação e música cuidadosamente articulados para gerar ali uma atmosfera propícia à manipulação dos sentimentos. Tudo isso para gerar uma falsa sensação do mover de Deus, e aquelas pessoas saem dali, daquelas igrejas, sentindo um emocionalismo barato que vicia eles como uma droga. A verdade é essa. Mas que não causam nenhuma mudança real. As pessoas vão e aquele cenário todo, a luz baixa, o pastor no púlpito elevado, com a luz em cima dele.
notas cuidadosamente manipuladas para que aquilo cause uma emoção no indivíduo, e eles choram dentro das igrejas, falando isto foi maravilhoso, eu senti a presença de Deus, mas tudo aquilo é falso. Manipulado. E como uma droga, se precisa de mais, e se precisa de mais, e é por isso que nós vemos as igrejas lotadas de evento, disso, daquilo, de campanhas, de festas, e de tantas outras coisas que só promovem o cristianismo falso e crentes mais fracos ainda. Paulo está advertindo aqueles irmãos, e essa advertência serve para nós hoje também, contra esse tipo de filosofia que não leva a nada mais do que um falso evangelho. É vazio, é fútil. E como ele mesmo fala, não é segundo Cristo. E ele continua refutando aqueles mestres, ele fala, pois que nele habita corporalmente a plenitude. Agora Paulo vai se concentrar na deidade de Cristo, se referindo à completa igualdade de essência entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Mesma substância entre eles, não era uma mera semelhança. Não era como irmãos gêmeos, né? Um parecido com o outro, mas em essência diferentes. Paulo está falando que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, porque aqueles falsos mestres pregavam que Jesus não era real, que era uma espécie de fantasma, que ele não poderia ter vindo, que Deus não poderia ter se rebaixado ao ponto de ter se tornado carne, porque a carne era má. E Paulo está refutando isso, quando ele fala, em Cristo habita corporalmente. É o que João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus encarnado, e portanto toda a glória, sabedoria, majestade, conhecimento está concentrado todo em Cristo e plenamente realizado nele. E já que toda essa plenitude da essência do próprio Deus está completamente concentrada em Cristo, não há nenhuma necessidade de procurar ajuda em qualquer outro lugar. É o que Paulo está falando àqueles irmãos. Não há necessidade de procurar salvação ou perfeição espiritual em qualquer outro lugar. Assim o apóstolo Paulo imediatamente ele acrescenta, neles vocês obtiveram a plenitude, isto é, em Cristo. Vocês alcançam a fonte da qual jorra correntes de bênção. Cristo é a fonte que jamais se exaure, irmãos. Então, por que nós crentes devemos buscar em outros lugares aquilo que somente o nosso Senhor pode nos dar? Por que trocar a liderança daquele que a tudo governa por líderes humanos que só pensam em si? Por que buscar em autoridades humanas aquilo que somente Cristo, que é a cabeça de todo o principado e toda a potestade, pode nos dar? Aquele que as leis da natureza o obedecem, que os anjos e os demônios lhe devem obediência. Aquele que traz do nada à existência todas as coisas, é a esse que nós devemos obediência. E aqui me permitam um parêntese, não estou minando a autoridade do pastor, que esta é constituída por Deus. Mas desde que essa autoridade esteja sempre cativa às Escrituras Sagradas. Porque o pastor é uma autoridade constituída pelo próprio Deus. Foi Deus quem colocou o pastor aqui. E Paulo continua no verso 11 ao verso 12, ele vai falar da circuncisão que, feita por Cristo, é superior àquela circuncisão antiga, externa, da lei abraâmica e da lei mosaica, que não tinha poder algum. A circuncisão que Paulo trata aqui é aquela feita pelo Espírito Santo no coração do homem, uma circuncisão cristã, porque ela está em uma união vital com Cristo. Circuncidados pelo Espírito Santo, circuncidados pelo próprio Cristo, não pelas mãos do homem. Não algo meramente estético e externo, mas feitas pelo próprio Deus, diretamente no coração do homem. Paulo fala em Romanos 2, do 27 ao verso
capítulo 2, do verso 27 ao 28, ele fala: e a circuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor dela? Porque não é judeu o que é exteriormente. É bem verdade. Nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. A circuncisão não significava praticamente nada. Era somente externo. Que Paulo está falando que a circuncisão do coração equivale. Aquela feita por Deus. Ou ainda, como nós vemos em Filipenses 2:3, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Cristo sofreu, morreu, foi sepultado em nosso lugar para o nosso benefício. Ele levou a nossa culpa e o castigo da lei que era o nosso. Por isso tomou sobre si a maldição que estava sobre nós. E pela soberana graça nós abraçamos a Cristo como Senhor e Salvador. Recebemos a certeza de que aquela nossa antiga natureza, condenável, cheia de culpa, havia sido sepultada com Cristo. E que a nossa situação perante a lei de Deus mudou depois que Cristo nos redimiu, nos tirando de um alvo de condenação que era o que a lei fazia contra nós, agora para alvos da justificação. Porque se fomos sepultados com Cristo, também fomos com Ele ressuscitados. Porque a lei olha para nós e fala: você está condenado. Maldito todo aquele que não vive por esta lei. Porque nós não conseguiríamos de modo algum cumprir a lei. E quando o texto fala que a gente não cumprir, não significa cumprir em 5 minutos, em 10 minutos, mas cumprir por toda a vida, por todo o momento da existência, sem nunca pestanejar, sem nunca errar em uma das leis, sequer que fosse. E isto era impossível a nós. E Paulo vai falar muito claramente, Romanos 8, de 1 a 4, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. E nesse mesmo espírito de alegria e de júbilo no Senhor, no verso 13, Paulo continua agora declarando que estamos vivos em Cristo, que sem Ele estávamos mortos por causa do pecado. Essa morte aqui é chamada de incircuncisão da carne, nossa condição pecaminosa, impotente e, consequentemente, desesperadora. Mas Deus teve grande misericórdia dos gentios, assim como teve do povo da antiga aliança, os judeus, que sendo filhos da ira na incircuncisão física, moral e espiritual, em que nós estávamos, porque não conseguíamos cumprir a lei, Ele nos resgata, nos transforma e nos dá um coração novo, de carne, pulsante para o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Na obra da salvação, a culpa de nossos pecados deve ser removida antes de tudo. Assim Paulo escreve como nós fomos vivificados por Cristo, e ele inicia dizendo, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos, irmãos. Não foi um, não foi dois, foram todos os nossos delitos. Por isso precisamos ter um desejo ardente de abandonarmos o pecado. Certa vez perguntaram para uma criancinha, reza a lenda, não sei se é verdade, perguntaram a essa criancinha o que significa arrependimento. E sabiamente o garotinho respondeu,
Arrependimento significa entristecer-se o suficiente para parar de fazer aquilo que está errado. O arrependimento traz a nós esse sentimento de lutarmos para não fazer aquilo que ofende ao nosso Senhor, diferente do remorso. Que é um arrependimento ali naquele momento, mas que logo se desvai. E é importante salientar ainda que esse perdão ele não foi apenas temporário, não foi apenas de alguns pecados, mas foi de todos os pecados, de todos os tempos, passado, presente e futuro. Os pecados que nós cometemos, aquele que cometemos hoje e aqueles que ainda nós vamos cometer, eles já estão perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso de forma alguma significa dizer que nós devemos viver uma vida de pecado para que a graça superabunde, para que ela seja mais abundante ainda. Como bem disse o autor de Deuteronômio, maldito o que não andar segundo todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não só a cumprindo. Lembrando que os 10 mandamentos é apenas um resumo da lei. Ela continha um número enorme de regras, regulamentações de natureza cerimonial, jejuns, festas, comidas. É disso que Paulo está falando. Aqueles mestres eles estavam trazendo à tona tudo isto novamente. A lei que Cristo já havia abolido, que Cristo já havia cumprido e que não era mais necessário o cumprimento por nós, até porque não conseguiríamos, mas aqueles judaizantes estavam trazendo tudo isso à tona novamente. E quando Cristo vem, ele muda tudo isso. E Paulo fala aos colossenses que estavam sendo molestados pelos falsos mestres, impondo aquelas cerimônias judaicas e aquelas regulamentações. Ele diz, Deus eliminou através de Cristo todas essas exigências legais. Quando ele cravou na cruz, quando ele apagou a cédula que era contrária a nós. Pagando o preço não apenas temporário, mas de uma vez por todas. Ele elimina, retira a necessidade. Cristo cumpre perfeitamente toda a lei, tudo aquilo que era necessário para aplacar a ira de Deus é cumprido em nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 16 e 17, o aspecto judaico da heresia colossense ela fica bem destacada. Havia, como eu disse, uma mistura de cristianismo e judaísmo, e aqueles mestres estavam julgando os irmãos, não somente em relação ao comer e ao beber, mas também a respeito às festas, a sábados, às luas, trazendo, como eu disse, tudo de volta aqui, aquele judaísmo que já havia sido corrompido. Era uma tentativa de trazer novamente à tona aquelas regras que mesmo dentro daquele contexto do Antigo Testamento, ele não era capaz de promover a salvação do indivíduo. Mesmo dentro do contexto do Velho Testamento, quando Deus deu a lei àqueles judeus lá, ao povo hebreu, ele não tinha poder de salvação. O propósito de Paulo aqui é refutar aqueles mestres que estavam dizendo que a observância dessas leis era necessário, era indispensável à salvação. Paulo expressa uma forte advertência contra aquela negação implícita da suficiência de Cristo que aqueles mestres estavam propagando. Eles queriam minar que Cristo era suficiente. E no próximo verso, ele continua dizendo que essas coisas eram, no seu legítimo contexto do Antigo Testamento, apenas uma sombra daquele que estava por vir, que era Cristo. Pense por um momento no sol batendo, você está aguardando uma pessoa que você nunca viu.
a porta aberta, o sol está batendo e você vê somente a sombra. Você não consegue discernir perfeitamente quem é. Você não consegue ver os olhos, os cabelos. Mas você sabe que algo importante é ali. Você sabe porque aquilo foi dito anteriormente. E quando aquela pessoa chega, você vê perfeitamente, completamente. É disso que Paulo está falando. Essas coisas eram apenas uma sombra de Cristo, que agora é revelado quando o próprio Cristo se revela a nós. E deixamos de ver aquela sombra, aquele reflexo, e vemos agora o perfeito Filho de Deus, a imagem perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele legalismo que estava sendo pregado ali, nós vemos ainda hoje, quando ouvimos não beba isso, não coma aquilo, não ouça aquilo, não veja isso, como se o evangelho fosse um conjuntinho de regras a ser seguidas, que quando se obedece a essas regras, vai tudo bem. Quando a gente não obedece, a gente perde a salvação. Regras criadas a partir da vaidade humana, numa tentativa imunda de nós, seres humanos, tentarmos colocar o nosso dedinho podre na obra da salvação. Porque isso é que nós, às vezes, tentamos fazer. Quando nós criamos essas regras, nós estamos tentando fazer algo para merecermos aquilo que, de fato, nós não merecemos. Como se cumprir essas regras que nós criamos nos fizesse merecer outra coisa senão o inferno. Nós somos salvos para boas obras e não pelas boas obras, como o próprio Paulo vai nos falar em Efésios 2. É claro, irmãos, aqui que eu não estou pregando uma vida desregrada. Não estou pregando aqui que nós devemos consumir bebidas e comer de forma desenfreada. É necessário moderação, como bem disse Paulo em 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Pois nós nos tornamos escravos daquilo que nós não conseguimos nos livrar. No verso 18 ao verso 19, Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles não se deixassem ser desqualificados, que eles não seguissem aqueles ensinamentos, que eles não deixassem que aqueles mestres digam para eles que eles são indignos da salvação porque eles não seguiam aqueles rituais que eles estavam tentando impor aos colossos. Não importava o quanto eles fossem humildes, que aqueles hereges eles parecessem humildes, ainda eram hereges, ainda eram enviados de Satanás. A humildade sincera é uma virtude, mas aqui era apenas um disfarce para atraí-los. Paulo continua sua refutação e fala contra o culto a anjos que possivelmente ocorria naquele local. Aqui é uma divergência entre alguns interpretadores que dizem que esse culto a anjo talvez estivesse falando de uma piedade angelical ou de uma piedade que os anjos pudessem fazer. Mas não sigo muito nessa linha porque em outros versos Paulo vai falar sobre a supremacia e a superioridade de Cristo contra os anjos. E o tema aqui é a supremacia de Cristo. Então é muito mais forte a ideia de que realmente aquela igreja em alguns momentos estivesse ali cultuando de alguma forma ou trazendo uma importância exagerada de anjos. E ele continua a sua refutação e ele fala agora e ataca as tais visões que esses hereges tinham dito, suas possíveis experiências, visões que alegavam ser divinas e que por isso era necessário segui-los. Já vi muito isso, irmãos, não de ouvir falar, já vi muito isso de experiência de verdade, de experiência de ver. Quem nunca viu aquele irmão que teve uma suposta visão, que Deus mandou dizer,
que o Senhor me mostrou, que um anjo me disse, que eu sonhei com determinada coisa. Eu não estou dizendo que o Senhor não possa fazer isso. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar o irmão de alguma forma. Mas a banalidade com que nós vemos isso não é sadia. O Senhor pode a todo momento, a qualquer hora, utilizar qualquer irmão. É verdade. Ele utilizou um jumento. Mas a banalidade, a forma vil como nós vemos isso no dia a dia, é algo que entristece quando nós vemos. Tem igrejas que Deus mandou dizer o tempo todo, o Senhor mandou te falar, eu tive um sonho, eu tive uma visão, o Senhor mandou te dizer isso, como se Deus fosse um moleque que precisasse de alguém toda hora para dar recado. É como se Paulo estivesse dizendo, este homem que finge ser tão humilde na realidade, ele é insuportável e orgulhoso. Sua mente está inflada com sua própria importância. Se gaba de coisas que possivelmente viu, que não se apoia em Cristo, que é a cabeça, e que sustenta todo o corpo. E mais uma vez, Paulo vai deixar evidente a supremacia de Cristo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós dizemos amém. Muito cuidado quando ouvimos essas coisas, por dois motivos. O primeiro é para não sermos enganados. E o segundo é para que, se porventura isso for verdadeiro, também que nós não sejamos grosseiros com aquela outra pessoa. Mas o que Paulo está refutando aqui era que aqueles mestres, eles levavam aquele povo cativo, dizendo que tinham experiências, que tinham visto coisas, e por isso eles tomam um ar de superioridade, fazendo-se juízes sobre aquele povo, árbitros, aqueles que deviam dizer como aquele povo deveria andar. Eu não sei se os irmãos conhecem e já ouviram falar no infame, no satânico, diabólico G12. Porque não há outra palavra para definir aquilo como diabólico. Parece que todas essas coisas aqui estão naquilo. Como falei na pregação passada, psicologia barata. Pessoas que se fazem autoridade outros ao ponto de que, pasmem, e falo isso por experiência, de que você, até para viajar, tem que pedir autorização a um mestre, a um líder de uma célula. Coisas absurdas como até perdoar a Deus. Falo como alguém que leu, como alguém que estudou, como alguém que viu, presenciou muitas igrejas fecharem. E não pense que essas coisas morreram, elas estão vivas e, infelizmente, fortes dentro das igrejas, em nossa igreja e aonde nós formos, isso ainda está muito presente. Com nomezinhos bonitos, mas ainda com o mesmo pensamento satânico e diabólico. Para finalizarmos, do verso 20 e diante, se nós morremos com Cristo e com Ele fomos ressuscitados, nós rompemos com esses rudimentos, com esses comportamentos que estão fora de Cristo, fora da graça e da liberdade que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos liberdade, irmão, em nosso Senhor Jesus. Nós não estamos presos a regras. Nós não estamos presos a rudimentos, a leis criadas pelas mãos humanas. Não podemos viver como se ainda estivesse na antiga aliança, como se nosso Senhor Jesus Cristo não estivesse nos dado a salvação e o perdão. Vivermos como se a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não tivessem qualquer valor. Porque no final das contas é isso.
quando as igrejas emendam o evangelho, quando elas inserem coisas dizendo que aquilo é necessário para a salvação, para a santificação, elas estão dizendo que a obra de Jesus é incompleta. Elas estão jogando fora, cuspindo em nosso Senhor Jesus, como se sacrificassem a Cristo mais uma vez e todos os dias, como se ainda estivessem vivendo em um mundo distante de nosso Senhor. E o que nós vemos na carta aos Gálatas, no capítulo 6, é que, verso 14, que diz: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mortos para o mundo, é assim que nós devemos viver. E Paulo resume esses preceitos, ridicularizando de maneira bastante depreciativa, mordaz, empregando uma linguagem bastante enérgica aqui, dizendo que eles estão falando: não manuseie, não prove, não toque. Como se a vitória sobre o pecado e o processo e o progresso da santificação fossem alcançados baseando nossa confiança na abstenção de qualquer coisa. Como se nós fôssemos ser mais santos ou menos santos porque deixamos de comer ou de beber determinada coisa. Porque nós guardamos dias. Porque nós não trabalhamos em determinado dia porque estamos pecando contra o Senhor. Como se aquelas regras de beber e comer tivessem um propósito na condição moral e espiritual humana. Como o próprio apóstolo conclui, aquilo serve somente para alimentar a carne e nada serve além do que isso. Em Mateus nos é dito no capítulo 15, do verso 17 ao 19, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isto sim contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Esse é o nosso coração. Sem Cristo, esse é o nosso coração. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao nosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Certa vez, o pregador Paul Washer, num culto, ele disse, uma pregação: você teria irmão? Você teria irmão. Você teria coragem, irmão, de pegar na igreja, naquele momento, e colocar uma TV bem grande e permitir que os pensamentos seus daquele dia fossem expostos ali? Você teria coragem? Nenhum de nós teria coragem. De que todos os nossos pensamentos fossem expostos para que todos pudessem ver numa tela grande e colorida. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Que nós possamos nos apegar cada dia mais a Cristo. Cada dia mais a sua palavra. Que o Senhor nos abra a nossa mente cada dia mais para nos conformarmos à imagem de seu Filho Jesus. Que nossos pensamentos e a nossa vida estejam cativas a Cristo todos os dias. Que possamos ler mais a palavra de Deus. Que possamos nos debruçar mais sobre essa palavra do Senhor. Não há outra ferramenta, não há outra arma que nós temos contra isso, senão a Santa Escritura do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.